Vamos lá, a franquia de Olhos Famintos, ao que tudo indica, ainda não foi finalizada. Temos 3 filmes, os 2 primeiros filmes foram lançados quase que em sequência, no ano de 2001 e 2003. O terceiro filme foi lançado apenas em 2017. Para mim, esse filme não adiciona praticamente nada à franquia, pois acabou sendo uma pré-sequência, narrando eventos que ocorreram antes do segundo filme. Então a gente já sabia que o Creeper não iria morrer, que acaba ficando bem chato. A única coisa que os Olhos Famintos 3 conseguiu fazer foi deixar todos esperando pelo quarto filme. Na minha opinião, o melhor e o que mais entrega coisas úteis é o segundo filme. Me digam nos comentários o que vocês acham. Qual é o preferido de vocês? Nesse vídeo iremos acompanhar a história em Olhos Famintos e Olhos Famintos 2, enquanto eu dou dicas de como escapar das situações que acontecem no filme. Mas antes disso, vamos saber quem é o monstro de Olhos Famintos. O Creeper. Até agora, sabemos algumas coisas sobre ele, que a cada 23 anos ele volta à vida, com uma fome insaciável, e durante 23 dias ele fica solta, matando e se alimentando de todos que cruzam seu caminho, ou quase todos, ele tem que gostar do teu cheirinho. Então se você estiver sem tomar banho há mais de 3 dias, tá tudo tranquilo. Zoeira, mas vai que dá certo, né? A criatura apenas se alimenta de partes dos corpos. Por exemplo, se ela teve um pulmão perfurado, ela irá comer apenas o seu pulmão, para assim poder respirar novamente. Também sabemos que ele é muito antigo, e eu acho que aquele verme parecido com um agarrador de faces de alien está controlando a criatura. E não um cérebro, pois o bicho já tomou tanta pancada na cabeça que se tivesse algo ali dentro ele teria morrido há tempos. Ah, e após os 23 dias de matança, ele entra em algum modo de hibernação e espera um novo ciclo. Almoçar o caralho. Oh, man. Sai, desgraça! Eu quero dormir, E aí pessoal, estão curtindo o vídeo? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda a fazer mais pessoas verem um vídeo e o canal crescer cada vez mais. No primeiro filme, temos Derry e Trish andando por aquela estrada que você já usou para cortar aquele caminho e evitar o engarrafamento, ou até mesmo para ver uma paisagem diferente, mas nós sabemos que isso geralmente é uma má ideia em filmes de terror. Logo, eles avistam o que parece ser uma casa abandonada, com alguém despejando coisas em um tubo. De início, eles não ligam muito, mas o cara que estava despejando os corpos não gostou muito da espiada e começou a segui-los com um furgão tunado, tocando o terror pra cima deles, até conseguir tirar o carro deles da estrada e dando um baita cagaço nos dois. Dica número 1. Não volte para o local onde está acontecendo coisas suspeitas. A chance de sobrar para você é grande, só vá na direção contrária e avise a polícia. Bom, qualquer um nessa situação já estaria apavorado, ligando o carro e indo para a direção contrária, procurando pela polícia e chamando pela mãe. Ô mãe! Mãe? Mamãe? Mãe? Mas Derry decide voltar e checar o que foi jogado naqueles canos e convence Trish a voltar para aquele lugar. Sério, quem é que volta para uma casa abandonada no meio do nada após ser perseguido por alguém que estava lá despejando corpos? Voltando lá, eles descobrem que é uma igreja abandonada. Porém, eles chegam no local do pior jeito possível. O que leva para a dica número 2. Se você é muito curioso e tem que ir explorar o local, seja esperto e bole um plano antes de entrar em um local desconhecido. Esconda seu carro em alguma estrada lateral que não tenha muito movimento. Olhe o local para ver se não tem mais pessoas e veja se o local não possui nenhuma armadilha contra intrusos. Não escondam o carro, não tentem investigar antes para saber se o cara teria algum cúmplice, apenas chegam gritando e procurando por alguém. Achei muito estranho o local não ter nenhuma armadilha. Derry consegue cair dentro do cano e descobre vários corpos. Um dos corpos tenta falar com ele, mas o cara acaba morrendo sem conseguir falar nada. Se eu tivesse visto aquela cicatriz gigante na barriga do cara, no mínimo teria pensado em alguma rede de tráfico de órgãos e teria vazado dali o mais rápido possível, e avisaria a polícia sobre o local. Porém, ele continua investigando, até achar vários corpos pendurados pelo teto, como se fosse uma capela Sistina macabra. Eles conseguem ir embora, não sei como é que eles tiveram tanta sorte, e param para abastecer o carro. Em vez de apenas abastecer e correr para a próxima delegacia, eles fazem os policiais irem até ele. Eu ainda estaria dirigindo até chegar numa terceira cidade para estar bem longe da criatura. Talvez ela desistisse de vir atrás de mim e perdesse o meu cheiro. Porém, o Creeper segue eles até o posto e dá uma de Stalker cheirando todas as roupas de Derry. Após isso, eles partem para a delegacia, porém são interrompidos pelos policiais sendo trucidados pelo monstro. Aparentemente, o monstro gosta de incitar o medo nas pessoas que ele vai devorar, então ele brinca com os dois e acaba sendo atropelado várias vezes por Trish.
Dica número 3. Se você notar que o monstro estava apenas brincando, aproveite a chance para dar o máximo de golpes possíveis, no caso atropelamentos possíveis, e também passe na cabeça, é onde fica o nariz do Creeper. Eu acho que amassando a cabeça do Creeper iria dificultar para ele rastrear os dois depois. Eu também pegaria essas facas que caíram no capô. Geralmente usar a arma do inimigo contra ele é uma das melhores estratégias. E após fazer tudo isso, temos a dica número 4. Que é mude de cheiro. Sabendo que a criatura está te seguindo pelo cheiro, você poderia tentar mascarar esse cheiro com perfumes diferentes ou até mesmo pegar barro, plantas e folhas e passar em sua roupa e corpo. E também se livre das roupas velhas que estão no seu carro, elas estão servindo de GPS para o Creeper. Quando eles chegam na delegacia, recebem a visita de uma médium, que tinha dado algumas dicas para Daryl anteriormente. Porém, ela não consegue dar nenhuma dica conclusiva para os irmãos. Dica número 5. Vendo que a médium já tinha acertado sobre a parte da música, entre outras coisas, eles deveriam ter confirmado a história dela, para alertar todos na delegacia e assim não serem pegos de surpresa. Porém, na minha opinião, o primeiro filme a criatura estava muito forte para ser derrotada, igual a médium fala. Eu acho que ele comeu muitos corações, para não poder ser detido por ninguém. Então qualquer tentativa seria frustrada. Dica número 6. Sabendo do que a criatura era capaz, a melhor estratégia era sempre se manter em movimento para não ser pego. Porém eles fazem exatamente o contrário e sentam numa delegacia esperando por seus pais. Eles poderiam ter ido para a porta da frente e fugido de carro novamente, enquanto a criatura estava nas celas. Porém eu acho que a morte de Daryl não poderia ser evitada. O primeiro filme foi apenas para apresentar a criatura e mostrar o quão forte ela era, e que ele se alimentava de medo. Trish acabou aprendendo essa lição, enquanto ela enfrentava um monstro que levava seu irmão. Ele acabou ignorando ela, porque ela não estava com medo dele. Muito parecido com o Pennywise de It, que adora causar medo em suas presas. Já no segundo filme, o monstro persegue estudantes que estão indo para um jogo. Bem estereotipada, certo? Líder de torcida e jogadores de futebol geralmente morrem em todos os filmes de terror. Enquanto ele está perseguindo o ônibus, um fazendeiro que perdeu seu filho para a criatura começa a montar uma arma contra o bichão, e parece que ele vai utilizar a própria faca do Creeper. Finalmente alguém com uma ideia que pode funcionar. A garotada do ônibus até consegue revidar um pouco, mas a criatura parece ser imortal, pois nem perdendo metade da cabeça ele morre, apenas fica mais fraco. Após um tempo, o fazendeiro chega com seu filho, já disparando o canhão no monstro, que inicialmente pelo impacto parece ter tido algum efeito. E vamos dizer que esse cara deveria ser algum tipo de soldado aposentado, porque a mira do velho estava impecável. Quer outra? Me fala que você quer outra. Quer outra? Então toma. O monstro toma 2 arpoadas e acaba precisando se regenerar, e vai à procura de presas mais fáceis, vulgo os outros adolescentes. Porém, os adolescentes conseguem achar uma caminhonete e tentam fugir da criatura. Eles até conseguem fazer o bicho passar por dentro do caminhão e ficar extremamente ferido. Cara, só eu fiquei com mais medo dessa forma aqui do que a forma normal do Creeper. Cara, como é que ele erra tantos tiros no bicho? Eu queria muito ver o Creeper pegando fogo. Dica número 7. Talvez se Jack tivesse levado mais arpões para prender a criatura, igual ele fez após capturá-la em sua fazenda, ou até mesmo colocar mais uma arma que atira arpões na parte de trás de sua caminhonete. Isso já daria muito mais poder de fogo para os dois, sendo que ele e seu filho poderiam atirar na criatura. Talvez isso já fosse o suficiente para parar o Creeper. Eu acho que ele é imortal enquanto ele tiver comida à sua disposição, então a melhor solução seria enfraquecê-lo e imobilizá-lo, evitando que ele se alimente. Com o monstro quase matando o garoto, Jack, o fazendeiro brabo, aqui tem coragem, consegue acertar mais um tiro no monstro e chega mais perto para dar o golpe final no peito. Porém, ele vendo que não é o suficiente, continua a golpear a criatura até acabar o tempo dela. E depois leva o bicho para sua fazenda, esperando o Creeper voltar no próximo ciclo. Eu acho que não custava nada atacar fogo no bicho e guardar as cinzas em um lugar seguro, só para garantir, vai. Então pessoal, o que acharam desse vídeo? Alguém teria alguma outra ideia de como matar a criatura de olhos famintos? Eu sinceramente acho que vamos descobrir no 4º filme da franquia. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.